princípio, nós pensamos esse momento de conversa, mais de bate-papo, porque é um momento de... É um mês vocacional, e quando a gente lembra o mês vocacional, em primeiro lugar, a gente lembra o dom da vida, não é? Eu acho que de cada um de nós e a missão que cada um de nós tem. Então, a partir dessa ideia também do mês vocacional, surgiu, a partir do Leandro também, de a gente fazer um bate-papo a partir do ano do mês vocacional com o tema, não é, que é de Murialdo, não é, da família de Murialdo, que é amados e chamados por Deus, não é, dentro da perspectiva também do mês das vocações. E por isso a gente quer também trocar um pouco trocar um pouco também de conversa a partir da vocação de Murialdo, né, e ir construindo junto essa ideia, não é, de que todos nós somos vocacionados de Deus, não é? Seja em qual lugar nós estamos, não é? Em qual cenário nós estamos da vida, todos nós somos vocacionados de Deus. Dentro também do chamado que recebemos pelo batismo, enfim, da graça do batismo, não é? Então nós temos várias pessoas, não é, que estão aqui conosco, que fazem parte da família de Murialdo, não é? E depois também, quem quiser perguntar pelo chat, né, pode ir também trocando uma ideia conosco, não é? Então, nós temos o padre Gilberto, tá? O irmão Leandro, depois tem o diácono Elton, não é? Que recém-diácono Josefino, muito, né? A irmã Regina e a irmã, deixa eu ver aqui. Irmã Maristela. A irmã Maristela, não é? Ali também que das irmãs Murialdinas, depois nós temos os professores, o Zé Leandro e a Cleusa, nós temos o Elô, o João, que trabalha na ação social, não é? Dos projetos sociais do Murialdo. Mais tarde nós temos o Leonel, que vai chegar, que são os leigos de Murialdo, e nós temos também a Sofia, não é? Que é uma aluna do colégio, que também vai contar um pouco para nós, tá? O que significa também a gente fazer parte dessa família de Murialdo. Então eu queria pedir que o padre Gilberto, não é? Desse as palavras de início, para nós conversarmos, depois a gente vai conversando um pouco cada um dentro daquela perspectiva também que nós mandamos à organização, tá bom? Sejam bem-vindos a todos que estão participando, eu vi que tem várias pessoas, não é? Podem ficar bem à vontade também para vocês, se quiserem trocar alguma ideia conosco, fazer alguma pergunta, tá bom, gente? Obrigado pela presença. Padre Gilberto. Boa noite ao nosso grupo de conversa. Vamos fazer esse bate-papo. Murialdo era um entusiasta pela vida. E quando ele ficou padre, ele foi descobrindo o seu carisma, descobrindo o que o fazia mais feliz sendo vocacionado de Deus. E foi nessa descoberta que ele, trabalhando com os meninos antes do colégio Artigianelli, o colégio que ele ficou por muitos anos sendo diretor, ele trabalhou ali na redondeza da família, ali onde ele nasceu, próximo das paróquias, e ali ele descobriu a vocação de educar os jovens e os adolescentes, naquele tempo, muitos abandonados, sem família. O colégio que ele assumiu depois acolhia justamente esses meninos, esses jovens e adolescentes, e aí ele dedicou a sua vida. A vocação tem esse aspecto de dedicação, de doação da vida. Então, Murialdo fez isso naquele colégio, e ele se preocupava com os meninos, a sua educação, com a característica da época, que era torná-los honestos cidadãos. Hoje a gente precisa, é um tema ainda hoje muito vivo, quer dizer, cidadãos honestos, justos, capazes de viver no mundo aqueles cristãos que respondem a uma vocação. Cristãos virtuosos,
Então, né, não basta só ser cidadãos honestos, cristãos virtuosos, né, que praticavam a religiosidade, rezavam junto, era uma escola que os meninos ficavam o dia inteiro ali, viviam, eram meninos pobres e sem famílias, e a casa deles era o colégio. E ali eles faziam tudo que a família faz, e a religião naquela época, a religiosidade era muito forte, então rezavam juntos as missas, orações, e os padres acompanhando. E o Muriel se preocupava com a educação de uma profissão, como é que esses jovens vão viver depois, como é que eles vão ficar. E a escola era chamada de pequenos artesãos, ensinava o artesanato, a pintura, a arte, trabalhar com a madeira. Então, o Muriel tinha esse entusiasmo pela vocação dele, a descoberta, e essa dedicação voltada aos jovens e adolescentes. Quando o Murialdo assumiu o colégio, ele já tinha 38 anos, ele já tinha uma bagagem para passar. E ali no colégio, junto com outros padres, ele tinha essa característica de ser pai. Ele sabia que os meninos eram órfãos. Eu tenho que ser um pai para esses meninos. Um pai, aí a gente lembra esse pai que é Deus, irmãos do mesmo pai. E passava essa ideia para os meninos: vocês são irmãos, aqui somos uma família. E foi ali que o Murialdo também fez com que os jovens pensassem a sua vocação. Dali daquele colégio surgiram muitos sacerdotes, muitos irmãos consagrados e muitos cristãos engajados e envolvidos na sociedade. Que a gente aprenda de Murialdo, que ele é muito atual neste tempo, respondendo à nossa vocação. O que de fato eu dedico, dou à minha vida? Murialdo encontrou nos jovens o seu amor, a sua dedicação, e deu a vida a eles. E nós também, quando encontramos a nossa vocação, o sentido que a gente tem, é aqui que eu vou me jogar, vou me lançar, é aqui que eu vou gastar a minha vida. Esse é o apelo de Murialdo hoje. Então, que a gente fique com a intercessão de Murialdo sempre presente em nossas escolas, em nossas obras sociais, e que ele interceda por nós. Somos agora os continuadores da sua resposta, sendo amigo, irmão e pai. Passo a palavra. Muito obrigado, Padre Gilberto. Eu acho que nada melhor do que a gente beber água fresca na fonte, não é? A gente muitas vezes precisa... mas a gente escuta tantas vezes a história, não é? Mas como é bom a gente reescutar novamente, porque isso vai fazendo parte da nossa vida, não é? Não é apenas uma compreensão racional, mas ela precisa se tornar espírito em nossa vida. E a gente quer fazer com que o espírito de Murialdo também perpasse a nossa vida e o nosso trabalho, a nossa missão, não é? Por isso que antes do Zé cantar um canto, porque o Zé tá aí louquinho para cantar um canto de Murialdo, né? O irmão Leandro diz que tem algumas palavras sobre a história. Depois tu entra, Zé, com um canto. Edmundo, tá me ouvindo? Fala, Leandro. Sim. Antes de eu apresentar um pouco da história de Murialdo, o histórico, alguma parte do carisma, acho que seria interessante passar algumas orientações a respeito desse nosso momento, do bate-papo, então, como foi combinado, para que todos também possam, de forma mais ativa, compreender e participar desse nosso momento. Não, eu acho que já chegou várias pessoas depois, né? Se vocês quiserem participar, nós temos o chat aqui do lado, vocês podem mandar perguntas, podem escrever, tá? E até quem quiser, de repente, trocar uma ideia, pode levantar a mão aí, não é? E também colaborar com essa conversa, tá, gente?
Contigo, irmão. Tá, ok. Vou tentar reproduzir um slide aqui, rapidinho, tá? Não vou estender muito, vai ser muito rápido. Só um pouquinho, que para a tecnologia eu sou um pouco... Está apresentando? Todos estão vendo? Não. Tá. E agora? Também não. Acho que você precisa ir ali apresentar, compartilhar tela. Ah, agora sim. Agora sim? Sim. Foi? Vamos ver. Todos estão vendo? Tu está compartilhando a tela. A tela, não o slide. Não os slides. Vamos lá. Se eu não conseguir, ô Edmundo, tu pode tentar ler para mim, para ver os slides que eu te enviei. Tá. Já vou pegar aqui. Só um Tá? instantinho. Porque para tecnologia eu sou um pouco perdido. Já vamos abrir aqui. Pode ir começando Tranquilo. ali que eu já vou postar aqui. Então, enquanto o professor Edmundo ele vai apresentar os slides, então fiquei responsável de falar um pouco, né, do carisma, da vida de Murialdo. Então, sendo sucinto, a gente sabe que Murialdo sempre foi dedicado e dedicou a sua vida em prol das crianças, adolescentes e jovens pobres, né? Então, Murialdo dedicou a sua missão, a sua vida em prol desses mais indefesos, né? E a partir disso, Murialdo foi trazendo, né? Trazendo também não só essa realidade, né, de presença, né, de missão, mas Murialdo foi também realizando outras, né, outras atividades que hoje nós, né, continuamos esse trabalho, né, como a grande família de Murialdo, né, como grande família josefina. Então, Murialdo justamente começou a sua missão num período bem diferente do que nós vivemos hoje, né? Que foi o período da Revolução Industrial, que bem que nós conhecemos esse período, aonde em Turim existia uma realidade social bastante adversa, aonde crianças e adolescentes se encontravam em exploração do trabalho, jogados, aonde a sociedade menosprezava, e Murialdo foi enxergando essas realidades, e Murialdo começou a mexer, né, a mexer nessa realidade social. Com isso, falando desse aspecto já, então, Murialdo justamente nasce nesse período, né, num período totalmente social, de uma cultura social que existia na época, que era a Revolução Industrial. Em 1828, ele nasceu nesse período. Murialdo também teve bastantes dificuldades, passou por dificuldades familiares, né, tendo a perda do pai. Ali teve a perda do pai, ficou também bastante solitário com isso, né, porque ele era de uma família rica, na qual deixou tudo, né, e foi servir a Deus, né, e servir aos mais pobres de uma maneira diferente. E assim, passando por essa história, né, um pouco da vida de Murialdo. Murialdo sai
da sua casa, da família, e vai estudar, né? Vai estudar fora, e ao longo dos seus estudos também, como sempre, na época de adolescente, tem as suas crises. Murialdo passou por essas crises de adolescência, mas com isso ele foi aos poucos deixando-se envolver-se pela graça de Deus, né, pela misericórdia de Deus, um Deus amoroso, como ele bem deixa nas suas cartas e explica para nós também, que ele sempre tinha esperança e de crer num Deus que é eterno, né? Um Deus infinito, que tem um amor infinito por nós, um amor pessoal, atual e, sobretudo, misericordioso. E ele foi se entregando a este Deus desta maneira. E ali Deus foi fazendo acontecer a história na vida de Murialdo. Depois, em 1851, Murialdo se torna sacerdote, né? Se torna sacerdote e ali, como sacerdote, começa a desenvolver no seu ministério sacerdotal inúmeras atividades apostólicas, social, política, dentro da cidade de Turim, né? Em Turim, onde Murialdo é nascido, e ali passa a trabalhar no colégio, na qual o padre Gilberto bem iniciou, falando do Colégio Artigianelli, na qual Murialdo diz que o Artigianelli, né, foi o maior coração, né, o coração da missão. Foi aonde Murialdo percebeu que dentro do Artigianelli se poderia construir uma grande família, e foi a partir disso que se construiu esta grande família, na qual nasceu a congregação, que é o Josefino de Murialdo. Então, Murialdo, percebendo essa necessidade de trabalhar em prol das crianças, dos adolescentes e jovens pobres, e de esta realidade social da época, foi aos poucos chamando, né, alguns companheiros que ali residiam também no Colégio Artigianelli, e ali fundaram a congregação, né, uma pequena confraria. Então, chamada Confraria de São José. Então, ele ali junto com outros que eram padres, sacerdotes, fundaram a congregação. Então, foi fundada a congregação de São José, na qual teve como título e patrono São José, que é o pai de Jesus, aquele que dedicou sempre a sua vida em prol a Jesus, também no trabalho, e a sua mãe, Maria. E assim por diante foi desenvolvendo, né? Foi desenvolvendo e foi construindo e foi crescendo esta grande família de Murialdo. O carisma foi desenvolvendo. Passando desta história, né, da época de Murialdo. Então, Murialdo veio a falecer. Então, depois de tantos anos de trabalho dedicado aos mais pobres, Murialdo nos deixou, morreu, mas a sua missão permaneceu com os outros que iniciaram esta história, né? E a partir disso, a congregação foi crescendo e foi expandindo pelo mundo, né? Saindo da Itália, foi para a Índia, para a África, chegou nos Estados Unidos, e assim foi crescendo até chegar no Brasil, né? Chegando no Brasil, então nós chegamos aqui no Rio Grande do Sul, que foi primeiro na cidade, no estado aqui do Rio Grande do Sul, mais uma cidade chamada Quinta do Rio Grande. Então iniciou a congregação de São José, Josefino de Murialdo, chegamos aqui e depois viemos para Ana Rec, na qual nós temos o colégio, praticamente foi aonde nasceu, né, os pioneiros josefinos que hoje, né, fazem a história aqui no Brasil, na qual nós temos o padre João Esquiavo, que hoje é beato, né? Aonde também surgiram muitas vocações nesse período. Então, chegando aqui em Caxias, o Josefino de Murialdo
foi expandindo e crescendo. E assim por diante, daqui do Rio Grande do Sul, a congregação foi abrindo novas realidades missionárias em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, no estado do Ceará, Maranhão, Belém, e assim por diante, né? Santa Catarina foi se expandindo. E aí por diante a gente tem as etapas de formação, na qual estão desenvolvidas em 4 etapas de formações, que é a etapa do postulado, que fica no Paraná, na qual nós temos jovens que lá residem, que estão fazendo a experiência da congregação, de começar na congregação, iniciando. Depois nós temos a etapa do noviciado, que é aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias, que hoje atualmente está residido ali no Santa Fé, onde nós temos também jovens que são de outro país e outros jovens também de outros estados, né, que moram na casa, que fazem a experiência do noviciado, que é uma etapa onde ele conhece a congregação, estuda os documentos da congregação. Após isso, tem a etapa da filosofia e, em seguida, a etapa de teologia, que fica no Paraná. Então, esses percursos, né, de etapa de formação. Então, a partir disso. Então, nós, aqui no Brasil, também temos nosso trabalho desenvolvido enquanto carisma de Murialdo dentro das escolas, a qual nós temos Colégio Diana Rec, e o nosso aqui do centro, o de Porto Alegre e o de Araranguá. Depois nós temos em inúmeros estados, nós temos as obras sociais, na qual também atendemos as inúmeras realidades de crianças e adolescentes e jovens, né, que são de periferias, né, crianças que estão em realidades de vulnerabilidade social. Então, nós desenvolvemos esse trabalho. Então, o trabalho do Josefino de Murialdo dentro do carisma é justamente estar com as crianças, né? Difundir o amor misericordioso de Deus em meio aos adolescentes e jovens, né? Em meio às crianças. Eis a grande missão, né, de Murialdo, eis a missão dos grandes josefinos. A presença de um josefino, de um religioso, de um padre, de um irmão, no pátio com as crianças, na obra social, no colégio, é uma presença de pai, amigo e irmão, né? Como o próprio padre Gilberto colocou no início. Então, mais ou menos, seria esse um pouco da história de Murialdo, passando um pouco, para não se alongar muito. Então, a partir disso, do carisma, a nossa missão e as nossas etapas também desenvolvidas de formação, da qual, né, nós temos, né, da congregação para formar novos sacerdotes josefinos de Murialdo. Então, seria isso, Edmundo. Não, vocês não conseguiram visualizar os slides? Não? Não. Eu acho que os nossos computadores estão meio fora da casinha hoje, mas vamos lá. Né? Mas foi bom. Zé, que tal nós cantar um canto de Murialdo? Vamos lá, então. Boa noite. Vamos cantar, sim. Eu estava ouvindo vocês, o Padre Gilberto e o Leandro cantando aí, e ele contaram um pouquinho do começo dessa história, né? E certamente Murialdo, quando ele falava nas suas pregações, ele falava do amor infinito, como o colega colocou, mas sobretudo falava dos últimos. E por isso tem uma canção que fala, grita a bondade de Deus. Mas a gente poderia pensar, né? Quem é Deus? Por que Deus grita? Como é que Deus se revela nesse meio todo social? E tem uma música muito bonita que eu não ia tocar depois, mas vou tocar agora, porque acho que agora vai cair muito bem com as palavras que os colegas, que o padre e o Leandro colocaram aí. O nome da música é Grita a Bondade de Deus. Grita a bondade de Deus e sente seu amor pelos abandonados. Crianças e jovens perdidos
os fracos e os pobres são os preferidos pelo amor do Pai. Memorial do amar o irmão, o abandonado sem lar e sem pão. Memorial da lutar pela vida, que é dom de Deus, não pode ser esquecida. Olha, memorial das crianças sem lar, memorial delas estão a clamar. São esmagadas nas mãos da opressão, pedem memorial por libertação. Nós somos todos nascidos do amor infinito do coração de Deus, mais que as estrelas do céu, que as flores do campo. Esse amor é eterno e não tem dimensão. É memorial do amar o irmão, o abandonado sem lar e sem pão. É memorial da lutar pela vida, que é dom de Deus, não pode ser esquecida. Olha, memorial das crianças sem lar, memorial delas estão a clamar. São esmagadas nas mãos da opressão, pedem memorial por libertação. Era isso. Música, né? Muito bom. Vale a pena a gente escutar para reanimar a nossa espiritualidade, o nosso coração, não é? E agora, gente, quem diz que não tem mais Padre Josefino? Né, Welton? O Welton está vindo para o sul para buscar o frio. Né? Seja bem-vindo, Welton. Conte um pouco da tua história. Eu não sabia que eu estava indo para o sul ainda, viu? Estou muito contente ainda com o calorzinho do Rio. Muito bem. Boa noite a todos. Primeiro agradeço aos organizadores, ao Frata Leandro pelo convite, aos demais que estão envolvidos nesse projeto, né? Possamos falar assim. É um prazer estar com vocês, alguns rostos conhecidos, outros nem tanto, mas é sempre bom participar daquilo que nós chamamos hoje em dia da nossa família de Murialdo. Eu sou o diácono Welton, recebi o diaconato agora no dia 16 de agosto, né? 2 semanas atrás, e também fiz os votos perpétuos no dia 15 de agosto, aqui no Rio de Janeiro. Professei e perpetuei os votos perpétuos como Josefino de Murialdo. E é claro que isso é uma grande alegria, não só pelos eventos exteriores, mas também interior, que era uma grande preocupação de Murialdo, né? E trabalhar o ser humano de forma integral. Quando falamos muito em educação do coração, e além daquilo que apresenta, né, mas formar o ser humano como um conjunto. E, então, essa alegria, eu acho que também, eu como um josefino, eu acho que para mim ser testemunha do amor misericordioso de Deus, que é a nossa missão, o nosso carisma espiritual, eu preciso também experimentar primeiro. Ninguém tem, se nós formos para o campo jurídico, ninguém testemunha aquilo que não viu, ou que não praticou. E no campo espiritual também é assim. Eu não posso dar um testemunho, dizer que Deus é misericordioso, que nós devemos amar, que Deus nos ama de forma atual, misericordiosa, se eu primeiro não experimento, não faço essa experiência do amor misericordioso na minha vida. Então, durante essa caminhada vocacional, que duraram quase mais de 10 anos, eu acho que a gente passa por esse caminho, de experimentar o quanto Deus é misericordioso. Talvez quando eu entrei na casa de formação, lá em Botirama, eu não tinha essa noção. Eu queria ser padre e ser um padre que trabalhasse com a juventude, que foi aquilo que foi me apresentado. Mas isso foi aprimorado e hoje eu posso dizer que, como josefino, né, de votos perpétuos, eu posso dar esse testemunho do amor misericordioso de Deus, porque eu experimentei também ele durante essa caminhada.
que é a preocupação do nosso santo fundador. É muito gratificante falar um pouco da minha vida. Eu acho que na história de qualquer pessoa, se nós formos olhar a Bíblia, desde o Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, onde começa a palavra de Deus, até o final, o que se passa é um grande diálogo do Criador com a criatura, do Criador com a humanidade. E muito se reclama hoje que nós não temos a capacidade de dialogar, né? Na sociedade, virou uma sociedade que não dialoga, filósofos, aí vem debatendo isso há muito tempo. E para mim poder abrir um diálogo com uma pessoa, eu preciso de escuta, a prática do escutar, né? Do ouvir. E na história vocacional é a mesma coisa. Se eu não estou aberto a escutar aquilo que Deus fala, eu não aprimorarei, não aproximarei, não viverei minha vocação. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu quero destacar da minha vocação foi a escuta, me colocar como um homem ouvinte, muitas vezes. E, às vezes, a gente vai falar com Deus, podemos correr o risco do monólogo paralelo, né, do diálogo paralelo. Eu nem escuto o que o outro tem a dizer, eu já estou elaborando uma resposta para respondê-lo. Então, e com Deus também não é diferente. Muitas vezes eu também me coloco como essa pessoa. Mas a primeira prática, a primeira atividade, como qualquer vocacionado é essa: colocar no caminho, e colocar no caminho como aquele que dialoga, mas aquele que sabe ouvir aquilo que Deus tem para falar. Eu costumo dizer, até brincar, que eu sou um vocacionado meio que impostor, porque eu nunca vi Deus na minha frente, a não ser através dos sacramentos, a não ser através da realidade invisível que a igreja me apresentou. Mas eu vi Deus em muitas pessoas durante essa caminhada. Vi Deus em muitos jovens, vi Deus em muitas crianças. Enfim, eu acho que é isso que é válido. Se eu ficasse esperando que Deus pulasse na minha frente de repente, em uma aparição mística, eu acho que eu não estaria mais aqui hoje. Mas, como o nosso fundador, mais uma vez, eu relembro, nos dizia que precisamos estar atentos aos sinais dos tempos, passa também por essa realidade, em observar em torno e ver o que Deus quer da gente. Depois do diálogo vem o peregrino. E na vocação, todos nós que somos vocacionados, nossa primeira vocação, o Padre Gilberto salientava isso, que é a vocação à vida, né? Passa pelo diálogo, e, por fim, nós precisamos ser homens peregrinos. Quando nos colocamos como peregrino, o peregrino é aquele que vai em busca, né? Se eu faço uma peregrinação, eu estou em busca de algo. Eu sei que aquilo ali tem algo que fornece, tanto espiritualmente, quanto, sei lá, qual tipo daquilo que eu estou procurando. Depende da minha peregrinação. Então, se eu me coloco como peregrino da minha vocação, é claro que eu vou não só descobrir, mas também eu vou alimentar ela dia após dia. E isso é fazer tanto nas obras sociais, tanto nos eventos paroquiais. Acho que para sermos um josefinos, tá? Ser qualquer consagrado, ser um cristão engajado dentro seja das nossas obras, dos nossos colégios, das nossas paróquias, são esses três aspectos que precisamos estar atento hoje em dia. Tanto o peregrino, o ouvinte e também aquele que é capaz de dialogar. Então, eu acho que é isso. Partindo com vocês, a minha alegria de ser josefino. É muito bom fazer parte dessa família e, junto com vocês, a cada dia, renovar o sim, né? O sim que, com certeza, ele precisa ser alimentado diariamente. Muito obrigado. Obrigado, Elton. Acho que bom a gente escutar, não é? E saber que, dentro desta caminhada, como chamados também à vocação sacerdotal, não é? Há um sim com tanta alegria, não é? Então, parabéns, conte com a nossa oração, não é? E nós também contamos com a colaboração de vocês para alimentar a nossa vida, a nossa espiritualidade como murialdinos, né? Como família de Murialdo. Obrigado, Elton. Eu que agradeço. Muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, vão escrevendo ali pelo chat, tá? Se tiver alguma pergunta direcionada a algum dos que estão participando, podem fazer. Gente, nós temos duas pessoas que são pessoas fantásticas, maravilhosas, não é? Que fazem parte da família de Murialdo. Temos a irmã Regina e a irmã que eu sempre me esqueço o nome, Sacramentola. Não lembro.
Maristela. A irmã Maristela, irmã Regina e Maristela. Abram o microfone. Nós queremos escutar vocês, que fazem parte da família de Murialdo, que tem o beato João Schiavo. Bem-vindas. Obrigada. Comece. Então, eu sou a irmã Maristela Galiotto, sou integrante da congregação das irmãs Murialdinas. É o segundo ramo criado pelo então fundador Padre Luiz Casaril, em 1953, em Turim, na Itália, justamente na terra de São Leonardo Murialdo. O fundador foi o Padre Luiz Casaril, que era Josefino de Murialdo, fundou a congregação na Itália, e depois, posteriormente, um Josefino de Murialdo, que é o Padre João Schiavo, que veio para o Brasil, e aqui, então, ele começou a congregação das Murialdinas no Brasil. Isso em 1954. Qual é o carisma? O carisma nosso é o mesmo que os josefinos vivem. Esse que já foi dito pelo Padre Gilberto, pelo Leandro, pelo né? Nós é testemunhar esse amor infinito de Deus, um amor misericordioso, um amor terno, um amor bem pessoal. Aonde isso? No trabalho, junto com as crianças, os jovens e as famílias empobrecidas. Somos irmãs Murialdinas, integrantes da família de São Leonardo Murialdo. Nós, Murialdinas, estamos presentes em diversos países. Temos irmãs na Itália, onde começou a congregação, aqui no Brasil, no Equador, no Chile, na Argentina e no México. Em cada realidade desses países, a nossa missão apostólica é a mesma. É o trabalho junto com as crianças, jovens e famílias empobrecidas. Posso dizer que nós somos poucas. A congregação é pequena, temos alguns anos de fundação, sim, mas o bem que já foi realizado nesses mais diversos países, podemos louvar e bendizer o Senhor, porque Murialdo, ele foi vivido, celebrado nos mais diversos países, junto com as crianças, junto com os jovens e junto com famílias. Obrigada por poder participar, e agora passo a palavra para a irmã Regina. Boa noite para todo o grupo, para toda a equipe. É uma alegria estar aqui presente também conversando com vocês nessa noite. Eu vou falar um pouquinho do Padre João Schiavo. O que tem o Padre João Schiavo com as irmãs Murialdinas? Com a presença das irmãs Murialdinas no Brasil, tem todo a ver o Padre João Schiavo. Por quê? Quem iniciou as irmãs Murialdinas no Brasil foi o Padre João Schiavo. E então, como a irmã Maristela estava falando, Padre Casaril, que ele foi o quarto geral dos Josefinos, ele iniciou, fundou o ramo feminino dentro da espiritualidade e do carisma de São Leonardo Murialdo. E o Padre João, que foi o primeiro provincial dos Josefinos aqui no Brasil, queria também a presença das irmãs Murialdinas. Então, o carisma de Murialdo na ótica feminina. E ele, então, conversando com o fundador na Itália, pediu que viesse uma irmã italiana para iniciar a congregação no Brasil. Como isso não foi possível, ele mesmo começou a reunir umas jovens, começou a dar formação para essas jovens, e com a autorização do fundador Luiz Casaril, no dia 9 de maio de 1954, ele iniciou o primeiro grupo de postulantes,
em Fazenda Souza, lá no seminário dos Josefinos, em Fazenda Souza. Aí, o padre João, nós podemos dizer que ele foi o pai da congregação para as Murialdinas no Brasil, porque foi ele que gerou a congregação no Brasil. Então, nós chamamos, até nós, quando convivíamos com ele, chamávamos ele de Pai Nosso, que ele era o nosso pai. E podemos realmente dizer que ele foi o pai das Murialdinas no Brasil. Ele foi também o formador das Murialdinas no Brasil, porque foi ele que organizou toda a formação, um caminho de formação espiritual, humana, cristã, teológica, em todas as etapas dentro da vida religiosa. Ele foi também o administrador das Irmãs Murialdinas no Brasil, porque ele que iniciou o primeiro grupo, organizou as primeiras atividades, construiu a primeira casa, e também a primeira ação apostólica foi na educação. Ele fundou a escola Santa Maria Goretti em Fazenda Souza. Por quê? Ele dizia assim, o padre João Schiavo, é bom que os jovens estudem, principalmente o jovem rural, o jovem da roça, onde está situada a Fazenda Souza, que ele estude e permaneça na família para também dar melhores condições para a família. Então, ele se preocupou com a educação, com a saúde também, onde teve um ambulatório, onde tinha uma irmã enfermeira, e ela dava, então, assistência para todas as localidades ali no âmbito de saúde. E o padre João foi um grande também incentivador das vocações. Como ele era também provincial dos Josefinos, motivava a formação para os Josefinos, para as Murialdinas, e eu convivi com o padre João 6 anos. Fiz a minha etapa de aspirantado, postulado, noviciado, e os primeiros votos com o padre João. Éramos uma turma enorme, de 40 aspirantes, e o padre João participava conosco, brincava, rezava, nos dava o sentido de uma vida cristã, de ascese, de sacrifício, de amar muito Jesus e fazer muito bem nas almas, que era a espiritualidade daquela época. Ele dizia para nós estudar bastante, trabalhar e também nos formar para ser missionárias e para servir Jesus nos irmãos. É claro que a gente não tinha a teologia de hoje, mas dentro daquela época ele queria, nos incentivava a dar um sentido para a nossa vida, amar muito Jesus, querer bem para Jesus, e junto conosco também, ele se ocupava no trabalho, ele era nosso professor também, ele foi o primeiro diretor da escola Santa Maria Goretti, vinha conosco nos trabalhos mesmo, os braçais, que a gente trabalhava muito para organizar as casas, para construir a casa, para ter a lavoura, o pomar, ele sempre nos acompanhava. Era uma presença realmente de pai e de amigo. E o que hoje, então, nós como Irmãs Murialdinas no Brasil? É claro que nós queremos continuar a nossa missão do carisma de Murialdo, na ótica feminina, sendo amigas, irmãs e mães de crianças, jovens e famílias. Nós temos também essa faceta do trabalho com as famílias. E a gente pede para o Beato João Schiavo, para toda a família de Murialdo, então, para nos ajudarem e continuarmos esse trabalho, essa caminhada em comum, como família de São Leonardo Murialdo, nos ajudando, e também que na nossa congregação dos Murialdinas tenha vocações para nós continuarmos no hoje da história, o carisma murialdino na ótica feminina. Que o Padre João Schiavo nos abençoe, nos acompanhe, nos proteja a todos. Amém. Amém, irmão.
Zé, que tal mais um canto? Eu sei que tu não deixa cair a peteca ali. No mesmo ritmo que tá indo as falas. Muito bem, então as irmãs falaram do carisma e da preocupação de Murialdo, enfim, da vida e tal, mas Murialdo tem uma preocupação muito especial que é com o coração. Por isso quero cantar uma música que se chama Educando o Coração. Então vamos lá. Dentro de cada criança, o mais profundo do seu ser, existe algo muito importante que Murialdo nos fez perceber. É o coração, é o coração. Ele bate dentro do peito, faz a gente sentir o calor de brincar, de sorrir, de calar e agir e de gostar de viver com amor. A educação do coração é como um poema que brota da mente e de um coração de um artista. Na pedagogia do amor, importa educar para a vida, transformando a realidade, o jeito que Murialdo semeou no coração de muitos jovens. Lá, 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 lá. La 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 la. Obrigado, Zé. Obrigado por ir reanimando a nossa vida, não é? Eu cantei essas músicas hoje de tarde com os alunos. Até convidei eles, aí eu não estou vendo ninguém, mas eu convidei. A gente está anunciando, a gente está proclamando. Vamos ver o que vai dar. Muito bem, Zé. Muito obrigado. Agora nós temos... O Zé também pode entrar, talvez intercalar. Nós temos a professora Cleusa, que é professora de ensino religioso, também dá aula à tarde, não é? Um pouco ela vai falar sobre qual é a importância de ser um educador murialdino, principalmente nesse tempo que nós vivemos hoje, a partir da proposta de Murialdo, da proposta de educação de Murialdo, né? Como é que ela sente essa riqueza de ser uma educadora murialdina? É contigo, Cleusa. Obrigada. Primeiramente, meu boa noite, né, a toda a família murialdina, a toda a comunidade escolar, né. Quando o Ed fez esse convite, né, para eu vir aqui falar, eu me senti muito honrada, muito feliz, né, mas também senti a responsabilidade, né, é uma grande responsabilidade falar em nome, né, de profissionais tão qualificados, né, que fazem parte da equipe Murialdo, né. É uma grande honra, é uma grande alegria, é motivo de gratidão poder estar atuando na instituição Murialdo, uma instituição que preza, né, pela formação integral dos educandos. É isso que a gente sente, esse é o significado de ser uma educadora murialdina. Prezar pela educação integral dos nossos educandos, ter em mente e ter consciência de que a nossa educação ela é pautada nos valores e princípios, né, que norteiam as decisões, né, das pessoas. E nós sabemos que nós estamos formando pessoas que irão atuar na sociedade. E nós temos certeza que os nossos alunos,
eles levarão consigo, né, o carisma de Murialdo, porque eles certamente se espelham nos nossos exemplos. Essa é a grande responsabilidade, né, de ser uma educadora murialdina. Quando eu penso em ser, e o significado, né, da palavra educadora murialdina, eu penso muito na responsabilidade de formar, de ajudar na formação, né, dos nossos educandos, porque também na responsabilidade de levar o legado de Murialdo, né, a sua grande vocação, a educação do coração, a pedagogia do amor. Esse é o nosso grande papel. Temos, sim, profissionais altamente qualificados, né, que sabem se colocar e ensinar, né, mas também temos grandes pessoas que dão exemplos de vida, de dedicação à instituição, de dedicação a essa profissão, que é uma profissão que é uma missão. E eu quero dizer também que eu estou muito feliz de estar participando junto com a irmã Regina. A irmã Regina foi a minha professora. Eu estudei com ela no 3º ano, e ela foi a minha fonte inspiradora. A irmã Regina eu trago no meu coração, porque estudei com ela. Eu me lembro, até comentei com o Ed, que eu saía nos sábados, quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, ou até menos, nós saíamos no sábado à tarde distribuir a hóstia para as pessoas doentes aqui no bairro, aqui no Universitário, Madureira. E esse exemplo de pessoa que ela é, eu carrego no coração. E eu procuro sempre, quando estou atuando, né, como educadora, colocar em prática tudo que ela me ensinou. Eu agradeço, né, porque fui uma aluna, na época São João Bosco, depois fui aluna Murialdo também, minha filha também foi aluna Murialdo, então eu tenho uma ligação muito forte. Ela estudou aí, hoje ela atua na sociedade, e eu sei que ela tem atitudes que me deixam orgulhosa, e eu sei que ela se espelha nos educadores murialdinos. Esse é o grande legado. Esse é a nossa maior missão, é a nossa vocação. É educar corações. É levar em frente a pedagogia do amor. Esse legado, esse carisma de Murialdo. É ter isso no nosso coração e nas nossas atitudes. Ter atitudes, né, que coloca lá no coração dos nossos alunos, né, esses valores, esses princípios. É importante a gente aprender, ter conhecimento, né, mas conhecimento sem a raiz, sem esses princípios, sem o valor, sem o amor ao próximo, sem ter a solidariedade, ele não leva a nada. Nós temos que ter, sim, esse carisma, e essa é a nossa grande responsabilidade, a nossa vocação como educador murialdino. Educador murialdino leva consigo, sim, a responsabilidade desse carisma, de saber o que temos nas mãos. Porque quando nós chegar lá em cima, ele não vai perguntar para nós o que nós compramos, o que nós construímos. Ele vai perguntar o que fizestes das almas que te coloquei nas mãos. E aí eu sei que os educadores murialdinos humildemente vão chegar até ele e vão dizer, eu fiz o meu melhor. Era isso. Olha, Cleusa, aqui estão dizendo assim, ó, a irmã Regina, o Poli disse que a irmã Regina, sua missão evangelizadora foi muito bem cumprida, a prof. Cleusa, nossa inspiração na escola também. Aí depois o padre Gilberto diz, quase ficou irmã murialdina.
Quase. Aí a Foi Poli assim, foi por pouco. Aconteceu alguns percalços na vida, mas realmente eu queria muito, né? Mas aconteceram alguns percalços mas olha o que a vida me fez. Ela me ligou tanto, né? Que hoje eu estou ali, não como uma religiosa, enfim, mas com a religião, né? Com amor no coração, sendo educadora murialdina. Muito bem. E aí a Poli diz, olha, mas não é à toa que nós chamamos de irmã Cleusa. Não. Parabéns, Cleusa. Parabéns, que bom. Que bom. Obrigado pelo teu testemunho, pela tua colaboração. Eu é que agradeço a toda a equipe, porque só é possível porque nós temos uma equipe comprometida, uma equipe maravilhosa, que não mede esforços, né? Principalmente agora que nós estamos vivendo esse novo momento, a gente sabe de todo o esforço de cada um, né? Para continuar com a nossa missão, com a nossa vocação de educar corações. Eu sei que a equipe inteira que está aí sabe do que eu estou falando. Quantos esforços a gente faz para fazer o nosso melhor, chegar até os nossos educandos. Muito obrigado, Cleusa. Muito obrigado pelo testemunho, pela colocação. Eu que agradeço. A gente sai fortalecido depois, não é, de um testemunho desse. Ô, Leonel, eu sei que nós te tiramos da janta, tu tem ainda um tempinho ou como é que é? Boa noite, Edmundo. Não, eu estou por vocês, pode seguir a programação normal. Ah, então tá bom. Então nós vamos agora fazendo um caminho, um percurso um pouco, não é, para que a gente chegue lá no final, onde que há a razão de toda a vida de Murialdo para escutar, não é, a Sofia, não é? Nós queremos escutar depois a Sofia. O João, que trabalha naquilo que é talvez o coração, aquilo que pulsa a vida de Murialdo, não é? Que são os últimos, não é? Aqueles que muitas vezes são jogados à margem da sociedade, são os esquecidos. João, é contigo. Boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande poder participar deste momento. Eu não tenho palavras para expressar, né, a dimensão desse nosso encontro. Mas eu gostaria de trazer presente que Murialdo estava atento, né, à realidade que o cercava. Vê na cidade de Turim, a sua cidade, o drama das crianças, dos adolescentes, dos jovens, abandonados, muitos sem teto. Era uma realidade de conflitos. Entre as causas, né, dessa situação, é a situação de injustiça, os desníveis sociais e econômicos. Mas Murialdo, como amado por Deus, chamado para uma missão, ele vai atuar com amor em muitas instituições. Ele até, o trabalho principal dele, ele começa lá em 1800, os padres me corrijam aí, os religiosos, né, 1857, lá no Oratório São Luís, ele fica naquele oratório até 1865. Aí ele é convidado para assumir o Colégio Artigianelli. E nesse Colégio Artigianelli, ele encerra sua vida no dia 30 de março de 1900. E o Colégio Artigianelli foi, assim, um forte ponto de referência, o centro de irradiação da luta em defesa das crianças, dos adolescentes e dos jovens. O Murialdo lá, a partir do Janelli, ele mantinha uma rede de assistência, ele se articulou com outras fundações e criou muitas obras, colônias agrícolas, institutos de educação, casas, família, entre outras. Nós, nesta noite, gostaria de lembrar, né, que nós estamos trabalhando com crianças, adolescentes e jovens. Nós já há... Cliquei errado. Entra aqui. Desculpem, pessoal, nós
nós temos um estilo particular de educar. A Cleusa já falava disto, né? E quando eu estou nessa caminhada de Murialdo já há mais de 20 anos também, muito feliz em poder também participar da Associação dos Leigos Amigos de Murialdo, desde o ano de 2000, participei muitos anos do Conselho Formativo, e entre as pessoas maravilhosas que eu cheguei a conhecer no Murialdo, na família de Murialdo, tantas pessoas maravilhosas, foi o padre Mário Aldegani. E ele, quando ele fala do educar no estilo do bom pastor, ele dizia o seguinte: desde o início a nossa congregação entendeu que a dedicação às crianças, adolescentes e aos jovens em situação de vulnerabilidade é o coração de sua experiência apostólica carismática. Uma consciência que se traduz numa multiplicidade de obras e realizações nos diversos contextos nos quais foi chamada a trabalhar. Também hoje, o Espírito nos convoca para uma renovada fidelidade a este dom, que desde o início nos foi confiado e que hoje é compartilhado com os membros da família de Murialdo, exigindo permanecer na escuta constante das vozes dos últimos. Atenção às crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade é uma direção e um programa de ação para a renovação da nossa congregação e das suas iniciativas apostólicas, valorizando o que já fazemos. Ele conclui dizendo assim: eu diria que esse é o nosso ponto forte em todos os caminhos, em todos os projetos de educação e de pastoral. Nós também, como as obras sociais, nós temos o nosso projeto político socioassistencial. Ele parte dessa premissa de que nós temos o cuidado daquilo que é mais importante na sociedade. Isto é, as crianças, os adolescentes e os jovens, como o Murialdo dizia. E hoje, as obras sociais do Instituto Leonardo Murialdo, né, continuam cuidando do que é mais precioso através de sua missão. A nossa missão, como obras sociais, é acolher crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e risco, através da pedagogia do amor, da vivência de seus valores, contribuindo para a sua inserção social como agentes de transformação. Ainda fala, o projeto político socioassistencial fala de que, através dos serviços, programas e projetos, a rede de assistência social do ILEM tem um papel relevante e impar na história e construção da vida das crianças, adolescentes e dos jovens que vivem em situação de vulnerabilidade. E os serviços prestados visam o desenvolvimento integral, a construção da cidadania, o resgate e ou fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a qualificação profissional, a valorização do ser humano, o resgate da dignidade e acessibilidade aos direitos sociais previstos em lei, a relação com o próximo, com o transcendente, o compromisso e cuidado com o meio ambiente, dentre outros. E a nossa ação social, Murialdo? Nesse contexto, poderíamos dizer, no Centro Técnico Social, em tantas outras obras, né, tem essa preocupação da acolhida dos jovens, das crianças, dos adolescentes se sentirem autores de sua história. Nesse tempo de pandemia, nos muitos contatos que eu tive com as famílias, se declarou abertamente, né, a preocupação do Murialdo como instituição com as pessoas, né, com as pessoas. Alguém até disse que esse tempo de pandemia, né, um tempo, talvez a volta de Jesus. Eu acredito que seja a nossa volta para Jesus. E nós vamos encontrar ele naquele irmão mais sofrido. E até uma mãe, várias mães, vários responsáveis disseram nesses dias: o que seria de nós sem o Murialdo? Na verdade, sim, a obra social do Murialdo.
Existe uma dedicação, existe um trabalho feito com muito amor, com muito carinho, às vezes até 24 horas por dia, porque nós amamos o nosso trabalho. E a grande alegria nossa é que muitos dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e de nossas crianças, de fato se sentem bem, se sentem amadas no Monte Alto. E muitos expressam a sua alegria e a sua gratidão de estar presente. Então, poderíamos dizer assim, né? Eu que aprendi tanto com os Josefinos de Murialdo, também com as irmãs Murialdinas de São José, com as quais também consegui conviver muito a partir do Conselho Formativo, sou muito grato. Tudo isso, nós podemos dizer assim, temos que levar à frente esse projeto, trabalhar em rede, continuar nossa missão. É muito bonito. Assim também a gente se sente amado por Deus, e a gente, sentindo-se amado por Deus, a gente vai continuar trabalhando pelo bem da causa do reino de Deus. Muito obrigado pela participação. Obrigado, João. Obrigado pelo teu testemunho, também pelo trabalho que fazem ali, não é? Junto a esses pequenos. Zé, tu guarda uma música pro final boa, grande, daquelas para sair arrepiado. Leonel. O Leonel faz parte dos leigos de Murialdo, como tantos aqui, não é? E que é um dos ramos da família de Murialdo. E um ramo tão importante também na sociedade. Então, é contigo, Leonel. Boa noite, Edmundo. Boa noite a todos os participantes aí, o Elo João, a professora Cleusa, o padre Gilberto, as irmãs que também participaram. E tu sabe, Edmundo, que quando eu comecei a participar do movimento dos leigos, quem me recepcionou na primeira noite ali no CTS foi o padre Bruno. Quem conheceu o padre Bruno sabe como é que era o jeito dele. Ele era falante, ele era receptivo, ele queria dar o aperto de mão bem forte, ele queria deixar a gente em casa feliz. E agora a gente está assim, se vendo pela telinha do celular. Isso faz um pouco de falta para a gente, mas ainda bem que nós temos essa tecnologia, porque senão nós que se queremos bem, que buscamos formar uma família com as bases de Murialdo, a gente talvez não tivesse nem se vendo, né, com toda essa situação que está acontecendo agora. Mas muito bem, foi pedido para mim falar um pouquinho sobre os leigos amigos de Murialdo. Eu posso dizer o seguinte, leigos amigos de Murialdo, eles têm a fundamentação básica em 3 princípios. O primeiro, a graça de Deus. Tudo na vida que temos e que fazemos é graça de Deus. Desde a hora em que nós somos concebidos e nós nascemos. É graça de Deus. O leigo amigo de Murialdo, ele tem vontade de ser útil ao reino de Deus. E também o leigo amigo de Murialdo acredita numa família carismática que abre as suas portas. Então, família carismática. Nós podemos, cada um de nós, seguir a sua vocação, a sua atividade, da forma em que melhor lhe convier, mas todos nós fazemos parte da mesma família, esta grande família de Murialdo. O movimento de leigos no Brasil, ele inicia, no Brasil, eu vou falar, porque assim, desde a época de Murialdo, o Murialdo mesmo encontrava nos leigos um forte laço para que pudesse seguir toda a sua missão e o seu carisma. Mas no Brasil, em 1976, lá em Londrina, tinham leigos que vinham de movimentos tipo Cursilho e outros movimentos de igreja. Eles atendiam algumas crianças carentes e resolveram que precisava alguém que administrasse a entidade. E quem é que tinha o carisma, quem é que tinha o melhor direcionamento para essas crianças? Eram os josefinos. Então, lá, naquela época, houve a primeira junção dos josefinos com os leigos. Então, lá em Londrina, em 1976. Eu disse que o padre Bruno me recepcionou ali por 1990, eu acho, 91, eu acho que foi. Não para dizer que eu sou velho, mas para dizer que eu tenho história, né? Para entender por que eu posso falar de algumas coisas. Então, assim, em 1990,
leigos aqui de Caxias, que faziam parte da paróquia, da APM, dos apoiadores das obras dos josefinos, fizeram um retiro no dia 23/7/90 e criaram a Associação dos Amigos de Murialdo. Logo depois, eu me inseri nesse movimento. Em 1992, foi criada a Associação Nacional dos Leigos Amigos de Murialdo, que congrega todos os leigos que fazem parte da família de Murialdo, né, nos diversos locais onde existem obras josefinas e murialdinas. Então, em 92, teve o primeiro congresso lá na Epesmel, em Londrina. Foi criada uma diretoria provisória e em 93, aqui em Caxias do Sul, foi criado a ANALAM como entidade. Então, foi aprovado o estatuto e junto com o estatuto foi criado o Conselho Formativo. O Conselho Formativo exerce um papel muito importante dentro da ANALAM, porque ele é o criador, ele é quem cria todo o material formativo para que os leigos possam se manter sempre conectados com o que é o carisma de Murialdo. Então, o Conselho Formativo ele é composto por 4 leigos, um religioso josefino e uma religiosa murialdina. Esse grupo se reúne, cria materiais, e o pessoal aí que tem ligação aí com o Colégio Murialdo aí, já deve ter visto o Sementeira e outros materiais aí pelo colégio, é material criado pelo Conselho Formativo. E esse material circula para todos os leigos e está disponível também para outros cristãos que quiserem tomar conhecimento. Ele traz um material formativo muito importante. No Brasil, hoje, a gente tem 17 núcleos ativos. Esses núcleos eles são ligados sempre a uma obra josefina ou murialdina. De preferência, esses leigos estão ligados, preocupados com crianças, adolescentes e jovens, com as obras sociais, porque o carisma de Murialdo aponta que os mais necessitados é esta fatia da sociedade. E por isso os leigos se identificam nesta fatia da sociedade. E aí eu poderia dizer assim, por que tem movimento de leigo? Ele começa, num primeiro momento, para suprir as necessidades básicas do ser humano, das crianças. Depois ele começa a ver que a criança e o adolescente e o jovem não é um problema, mas ele é a solução. E também ele tem o objetivo de inserir o leigo em atividades que passa do mero assistencialismo ao entendimento que é necessário a promoção da criança, do adolescente e do jovem, e para isso é preciso propagar a cultura da solidariedade. Então, o leigo, ele vai estar muito ligado a diversas ações que vão estar voltadas às obras sociais e às crianças, adolescentes e jovens atendidos nessas obras, mas ele vai também propagar essa cultura de solidariedade. Todos estamos convidados a participar. E às vezes a gente assim faz um evento, um jantar, um almoço aí, e alguém se propõe apenas a vir ajudar a servir esse jantar, esse almoço. Esta pessoa já está se inserindo nesse movimento de leigo, porque o coração dela está predisposto a atender uma necessidade que são para nossas crianças, adolescentes e jovens. E Murialdo dizia que o leigo tem um papel importantíssimo, porque ele evangeliza os ambientes. O leigo está presente em locais onde muitas vezes os religiosos nem entram. Se o leigo amigo de Murialdo for uma identidade, ele estiver ali mostrando um exemplo, ele está evangelizando aquele ambiente. Ele está carregando as pessoas para esse carisma de Murialdo. E eu poderia dizer o seguinte, nós leigos que estamos vinculados, a gente procura ter momentos de oração, a gente procura ter momentos familiares, no qual a gente compartilha isto, e a gente acaba, no transcorrer do tempo, a gente acaba envolvendo a família como um todo. Nós temos, assim, exemplos clássicos aí, que eu posso dizer assim, por exemplo, eu entrei na ANALAM em 91, 92, e tive minha primeira filha em 95. Hoje ela é secretária nacional da diretoria. Eu lembro assim,
por exemplo, o Eloy Galon, que tem a Maiara, que é filha dele, né, que também começamos com ela um bebezinho. Hoje ela faz parte da equipe de jornalismo que edita, que faz o Sementeiro. Então, veja, isso é uma coisa que vai passando de pai para filho, é família mesmo. E isso é graças a esta identidade que o leigo amigo de Murialdo procura criar com ele e com aqueles que se relacionam com ele. E assim, pessoal, o leigo amigo de Murialdo, ele tem que, a vida toda dele, levar consigo o carisma de Murialdo, e para levar o carisma de Murialdo, ele tem que ter uma fé. E esta fé se baseia em acreditar que o reino de Deus é dos pequeninos. Por isso, você é um leigo amigo de Murialdo. Você acredita que o reino de Deus é dos pequeninos. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Leonel. Eu acho que não seria melhor um fechamento como esse que tu fez agora. Primeiro, eu quero dizer que o Leonel estava trabalhando, né? Ele fez o intervalo dele e entrou aqui para conversar conosco. E você dizia que tudo é graça, né? Uma das coisas que o padre Gilberto, inclusive, coloca ali, não é? Que é uma convicção que herdamos de Murialdo, né? E você dizia que o reino de Deus é dos pequeninos. Por isso, uma pena que a Vitória Rec não pôde estar presente, não é? Mas nós temos a Sofia. E a Sofia, ela vem representar aqueles que são a razão da nossa existência, não é? Da existência de Murialdo, que são os nossos adolescentes e jovens educandos, não é? E por isso ela não está por último como a menos importante, mas nós subimos a montanha e agora nós estamos em cima da montanha e queremos ver aquilo que de mais bonito nós temos, não é? Que é poder contribuir com esses jovens adolescentes no processo de formação. Então, Sofia, é contigo. Obrigado. Eu sou Sofia, estudo no Murialdo Centro aqui de Caxias. Eu estou no 7º ano e estou da turma 73. Para mim, estudar no Murialdo nada mais, nada menos do que é conviver com todo mundo e não deve contar as diferenças. E as diferenças normalmente são por cor, por raça e por outros motivos que não deveriam ter. Eu acho que no Murialdo a gente deve respeitar e ser respeitada, no meu caso, ou respeitado, e normalmente é pelas opiniões, não porque um tem uma opinião diferente, já brigar, já dar aquilo. Eu acho que no Murialdo a gente aprende não só as matérias curriculares, como matemática, história, geografia, português, mas a gente aprende a ser bondosa, a ser uma boa pessoa, a ser humana, a se preocupar com os outros ao nosso redor, e a gente aprende a fazer um mundo melhor. Contar com a escola é muito bom, porque quando alguém tem uma dificuldade, ela tá ali. A gente sabe que tem monitora, sabe que tem psicóloga, e entre outras pessoas muito importantes que estão ali para nos auxiliar. Então, fico muito feliz com isso, porque eu sei que sozinha eu não tô. E eu tô muito feliz de estudar no colégio, e eu adoro todos os professores. Muito bem, Sofia, muito obrigado. Olha aqui, ó, estão dizendo, né, que a Sofia é uma menina adorável e querida, coração educado, não é? Que bom, nosso orgulho, que amada, que bom. Então, nós, de fato, eu acho que nós fizemos um percurso e chegamos aonde que é a razão de toda a missão de Murialdo, não é? Que é a educação dos jovens, dos adolescentes e jovens, tá? Então, muito obrigado, Sofia, pelo teu testemunho. Uma pena que a Vitória Rec não pôde, não é, estar presente, mas, pelo menos assim, a gente, não é, conseguiu reanimar aquilo que é o espírito de Murialdo, não é? Eu não sei se alguém gostaria, talvez, de comentar, quem participou aí. Senão nós vamos encerrando. O Zé, uma música daquelas para deixar a gente bem animado para concluir esse ano, não é, com o Murialdo?
Murialdo é nosso companheiro de viagem, e depois nós encerramos com a oração de Murialdo. Tá bom? Muito bem, para ser animado, então, vamos cantar a música Conto de Fadas. Zé, eu só preciso dar uma notícia importante. Olha, tivemos o sorteio, não é? Daquela imagem da Sagrada Família. Quem ganhou a imagem foi Nílvia da Silva Rodrigues. Então, a Nílvia da Silva Rodrigues ganhou a imagem da Sagrada Família, que vai para casa também junto, abençoando a família dela. Eu era pequeno e eu via as histórias que a minha mãe contava. Tudo tão lindo, tudo tão belo, mas era só um conto de fadas. Mas hoje cresci e muita coisa mudou, e dos contos de fadas muito pouco restou. Hoje eu ando nas ruas e vejo crianças abandonadas. Pergunto se elas ouviram histórias ou sempre foram jogadas. Dizem que a mãe Lua conta uma história triste e que a violência, o silêncio é que resiste. Murialdo, mostre a elas um pouquinho do céu. Elas são crianças que precisam, além de pão, um pouco de carinho e amor no coração. De novo, juntos! Murialdo, mostre a elas um pouquinho do céu. Elas são crianças que precisam, além de pão, um pouco de carinho e amor no coração. Para ir finalizando, a Gabi gostaria de falar. Gabi, é contigo. Obrigado, Zé. Boa noite, estão me vendo? Oi, gente. Tudo bem? Que saudade. Queria só falar um pouquinho aqui com vocês, compartilhar que hoje tinha um sol lá fora de tarde e o meu dia estava um pouquinho cinzento, estava meio para baixo, com muita saudade. E entrar hoje aqui foi muito importante para mim, me fez matar a saudade de vocês, porque o Murialdo é minha segunda família, né? Minha segunda casa. E meu coração já fica todo acelerado de falar que é muito gostoso ter esse momento. Parabéns para todos os envolvidos. E é isso, falar que eu estava com saudade mesmo, que foi muito gostoso e que eu espero que logo a gente se reencontre, se veja. E mandar um abraço para todo mundo. Obrigado, Gabi. Ed, tem que lembrar que essa mocinha aí também foi nossa aluna. Muita coisa de Murialdo essa guria tem também, né? Isso. Que bom, Poli, que tu lembrou. Obrigado. Irmão. Eu me vi muito na Sofia, assim, quando ela falou, meu coração começou, assim, cheio de alegria. Foi muito gostoso, me fez voltar no tempo, assim. E a Poli falou ali que eu também era aluna e tudo mais. Já comecei quase a chorar de novo. Hoje foi só um chororô aqui. Que às vezes pesa, né? Às vezes é cansativo a gente estar em casa. Eu moro tão pertinho do Murialdo e não poder estar ali todo dia. Tanto que eu não estava legal, eu liguei para o Leandro, nosso Leandro técnico do teatro, que é um grande amigo meu, também virou família. E é muito gostoso, assim, a gente não se sentir bem, que a gente não tem que estar bem o dia inteiro, né? A gente não tem que estar bem o tempo inteiro. E poder contar com o pessoal da família do Murialdo realmente faz a diferença, sabe? Então, muito obrigada por hoje à noite, foi bem importante para mim. Obrigado, Gabi. Irmão? Edmundo, então, muito agradecido, né? Eu acho muito feliz pelo encontro realizado hoje. Agradeço a todos que participaram,
agradeço pela tua parceria, Edmundo, né, por a gente ter conseguido sentar e conversar e preparar esse encontro, né? Agradeço a todos aqueles que receberam o convite e que deram seu sim para dar esse testemunho. Eu acredito que isso é muito enriquecedor. Isso é falar da vida, isso é falar de vocação. E nada melhor do que falarmos de vocação num período que nós estamos vivendo, que é de isolamento, mas vocação é isso, é a gente ver o rosto de cada um e o testemunho de cada um, dizendo que a graça de Deus, né, que acontece, que está sendo realizada em nossa vida, na vida de cada um, isso que é bonito. Então, isso também é falar de vocação. Então, parabéns, obrigado a todos por ter participado desse encontro. Temos mais, com certeza. Eu e Edmundo, nós estamos trazendo também novas propostas, né, para outros meses, né? Então, a gente vai continuar com a proposta desse trabalho vocacional a nível escola, né? Então, falando da nossa querida REC, Vitória REC, ela foi convidada para estar conosco, mas por motivos maiores não pôde. Mas só para relatar um pouquinho, para o Edmundo também saber, e a todo do Murialdo. Então, a REC, o João também pode até me corrigir, mas a REC, ela entrou aqui no Murialdo no primeiro ano. Então, a REC já tem um bom caminho também no Murialdo, e hoje ela é um aprendiz, uma jovem do Banco do Brasil, aprendiz, ela faz curso, né? Ela faz o curso do jovem aprendiz aqui, nosso, no social. Então, a gente tem essa guria muito querida, temos ela como uma pupila bem querida, e sempre quando nós estamos precisando de realizar atividades, ela está sempre atenta, ela diz assim, eu estarei porque Murialdo é a minha casa, é a minha família. Então, isso é vai concluir o ensino médio, né, irmão? Vai concluir o ensino médio, a nossa aluna terceiranista, né? Vai se formar. Ela, irmão Leandro, inclusive a Vitória, perdeu o pai recentemente, né? Sim, perdeu o pai, isso. Também sentimentos a ela, sabe? De fato, aquilo que você está dizendo é verdade. Isso. Muito bem. Obrigado, gente, a todos que fizeram parte desse momento. Nós podíamos ter muito mais gente falando, mas nós vamos deixar para outro momento, não é? Vai ter outros momentos assim também, tá bom, gente? Então, eu só gostaria de junto, eu faço a oração e a gente, não é, mentaliza, enfim, não é a oração de São Leonardo Murialdo, do ano Murialdino. São Leonardo Murialdo, fundador e pai, que fizeste de tua vida um cântico de amor a Deus misericordioso e de dedicação aos jovens mais necessitados. Fortalece nosso empenho em buscar a santidade e sustenta nossa fraqueza nas dificuldades da vida. Faze que na fidelidade ao nosso batismo, percorramos alegres os caminhos da vida, mantendo nosso olhar fixo na eternidade, onde tu nos aguardas, na glória de Jesus, para proclamar eternamente a tua bondade junto a todos os santos. Amém. Murialdo é nosso companheiro de viagem. Nós somos companheiros de viagens uns dos outros. Que nós possamos caminhar lado a lado, não é? E construir junto essa bela missão que Murialdo nos deixou. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Tá bom, gente? Obrigado mesmo, de coração. Tchau. Muito obrigada por tudo. Beijos. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Quem é que vai? Quem é que vem? O Murialdo nessa missão de anunciar que Deus é Pai e todos nós somos irmãos. Quem é que vai? Quem é que vem? O Murialdo nesta missão de anunciar que Deus é Pai e todos nós somos irmãos. Muito bom, muito bom. Até mais, gente!
Um abração! Valeu! Tchau, tchau! Obrigado, boa noite. gente! Um abração!